Bem, vou fazer a introdução oficial aqui, Sérgio. Vamos para a gente Ok, começar. muito bem. Vamos começar. Vamos lá. Pessoal, boa tarde. Eu sou o Thiago Maciel, da Hypertime Brasil. Eu sou o gerente de vendas da Hypertime para os OEMs, que são nossos parceiros comerciais que fabricam máquinas de corte a plasma. E eu estou aqui hoje com o Sérgio Ferreiro, que é o sócio-diretor da BAL. A BAW é o nosso parceiro na América do Sul, com localidades na Argentina e no Brasil. No Brasil, o escritório central dele está em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E o Sérgio hoje está falando diretamente do escritório da Argentina com a gente aqui. Boa tarde, Sérgio. Tudo bem? Boa tarde, Tiago. Muito obrigado pela introdução. Eu estou aqui, meu nome é Sérgio Ferreiro, estou aqui no escritório da BMW Argentina. Nós somos fornecedores de soluções de corte de metais. E eu acho que o tema que a gente tem para abordar o dia hoje é muito interessante para as pessoas que têm que processar metal. E, se você quiser, eu posso começar comentando sobre a nossa experiência como fornecedores de soluções de corte, Ah, tá eu bem? acho uma boa. Aqui a gente vai bater um papo sobre isso, sobre soluções de corte. Eu acho que esse é o principal intuito aí dessa live de hoje. E É acho que isso, você tem uma excelente experiência para nos dizer aí um pouco sobre plasma versus laser. Se você quiser começar falando sobre isso. com certeza. Bom, a BMW hoje tem uma posição muito forte em fabricação e, em geral, fornecimento de soluções de corte de metais, principalmente plasma e laser. A gente começou nos anos passados com o Oxicorte, mas o Oxicorte já ficou fora do range de processos que as empresas estão incorporando nesse momento, né? Uhum. Mas quando a gente recebe uma consulta de um cliente, temos uma pergunta que é muito frequente, que é: eu preciso cortar metais, deveria comprar um laser ou um equipamento de corte a plasma? E nessas situações, sendo fornecedores das duas tecnologias e tendo uma experiência bem extensa em corte a plasma e bastante extensa em laser, porque é uma tecnologia um pouquinho mais nova, a gente tenta responder a essa pergunta de um jeito bem neutral, tentando analisar as características do processo do cliente, as necessidades do cliente, e temos desenvolvido uma forma de abordar aquela decisão para que o cliente se sinta confortável de ter tomado a melhor decisão para a sua produção. Uhum. Em geral, as pessoas que estão perguntando por processo de corte, elas têm necessidades específicas. Às vezes, as empresas precisam de acrescentar a capacidade de produção, outras vezes precisam diminuir o custo operacional, às vezes o problema tem relação com a qualidade do corte, e tem muitas necessidades que levam as empresas a fazer os investimentos, certo? Então, o que a gente desenvolveu é uma forma de analisar a resposta baseado nas necessidades do cliente. Então, a nossa experiência nos levou a criar um padrão de perguntas para os clientes, que são as seguintes. Em geral, primeiro tentamos compreender o que levou o cliente a perguntar por corte, né? Se foi a qualidade de corte, a produtividade, o custo. Mas, em geral, tentamos criar uns padrões de fatores decisivos. Esses fatores são, sim, principalmente analisar a comparação de produtividade de um processo com outro processo, o plasma e o laser, comparar custos operacionais para o processo do cliente, seja em plasma ou laser, a qualidade que o cliente vai obter da peça
ou peças que eles fabricam com um processo e outro processo. E, finalmente, a gente analisa a facilidade de operação e a capacidade de investimento do cliente, que são dois fatores muito importantes. Então, não sei se você tem algum comentário sobre esses fatores, ou podemos passar para uma análise um pouquinho mais profunda. Não, eu concordo com você, Sérgio. Apesar da Hyperterm ser a líder de mercado em plasma, eu escuto muitas perguntas no mercado, seja do cliente final, ou seja dos nossos parceiros comercial, qual que é a melhor solução para o cliente, né? E basicamente a gente tem essa mesma visão que você colocou aí, né? A gente precisa entender qual é a necessidade do cliente, né? E com certeza esses 5 itens que você pontuou aí, produtividade, custo operacional, qualidade de corte, investimento inicial, facilidade de uso, com certeza esses são um dos 5 principais itens que a gente tem que sempre analisar. Eu queria aproveitar essa oportunidade e vamos tentar entrar em cada um desses 5 itens aí um pouco mais de detalhe, o que a gente acha que deve ser analisado, como a gente faz essa análise, pode ser? Perfeito, perfeito. Vamos começar falando de produtividade, então, Sérgio. Uma pergunta simples seria, né? O que é mais produtivo? Plasma ou laser? Você tem uma resposta fácil para essa pergunta? Olha, a resposta com relação à produtividade tem uma forma de simplificar essa resposta, que é o laser é um processo que funciona muito bem em espessuras finas, e o plasma é um processo que funciona muito bem em um range de espessuras maior do que o laser. Com as espessuras finas, se o cliente tem que cortar até 3 milímetros e com qualidade boa e tem capacidade de investimento alto, o laser pode ser mais produtivo que o plasma. A resposta fácil do lado do plasma, se o cliente tem que cortar acima de 10 milímetros, 12 milímetros, o plasma com certeza vai ser mais produtivo. Temos um mito que a gente tem que tirar, que o laser é mais rápido que o plasma. Isso não é assim. Você deve saber melhor do que eu, porque vocês fabricam plasma, né? Mas a gente oferece os dois processos e quando você faz a comparativa de velocidades em meia polegada, o plasma é bem difícil de ser ganhado pelo laser. O laser não ganha o plasma. Para ganhar o plasma, tem que comprar um laser de muito alta potência, que tem um custo de investimento quase 5 vezes o plasma. Então, é muito difícil. Na verdade, o plasma mantém uma produtividade muito alta em todo o range de espessuras, mas é bem definido e bem difícil de perder acima de 10 milímetros. Então, produtividade, quantidade de peças por hora, você pode produzir mais com plasma acima de 10 e pode produzir mais com laser embaixo de 6 ou 6 milímetros. O que acontece no meio? No meio você tem uma grande palavra, a grande palavra do dia de hoje, que é depende. No meio tem uma zona cinza, que vai depender muito das características das peças do cliente. Se a peça tivesse muitos furos, muito deslocamento entre corte, o laser, pela característica da máquina, não do processo de corte, mas a máquina que move o cabeçote laser, ele tem uma velocidade de deslocamento maior do que o plasma. Então, se você deslocamento em vazio, você quer dizer, de um ponto para o outro de corte, é isso? Isto, quando assim que acabar um corte, ela tem que deslocar até o início do corte seguinte. Então, com essa velocidade maior, você consegue maior produtividade nas peças que têm muitos furos. Se as peças são compridas, têm perímetro comprido, extenso, e não tem muitos furos, com plasma vai conseguir maior produtividade. Porque em espessuras de 6, 8 milímetros,
Plasma é bem rápido. E você pode acrescentar a corrente e cortar muito rápido quando o comprimento é extenso. Então, para simplificar novamente, eu iria pelo processo laser se as peças fossem bem cheias de furos, cheias de formas internas. Iria pelo processo plasma se fossem peças extensas. Estou falando do range entre 6 milímetros e meia polegada. Eu acho que eu tenho uma coisa para contribuir com isso, porque as velocidades de corte do plasma são superiores à velocidade de corte do laser nesse range que você está mencionando. Então, por exemplo, uma XPR cortando a 170 amperes, ela corta meia polegada a mais de 3 metros por minuto, 3.000 milímetros por minuto. Um laser de 4 kW corta em quanto, Sérgio? Você tem ideia? 1.800, mais ou menos. 1.800. Então, a gente, no plasma é uns 50% a 60% mais rápido do que o laser, em velocidade de corte. Então, faz total sentido. Se você tem um perímetro de corte maior, o plasma vai ser mais produtivo. Se você tem muito movimento em vazio, o laser pode ter um benefício em termos de produtividade nesse caso. É isso, exatamente. Então, acho que a produtividade é um fator, para mim, um dos fatores mais importantes na decisão de compra de um equipamento. Sim, porque, no final, podemos falar de alguns exemplos. Mas posso fazer uma recomendação agora também. Eu tenho um artigo escrito no LinkedIn, está em espanhol, mas é bem fácil de entender. O mais importante, tem vídeos comparando plasma e laser, em paralelo, com cronômetro. Então, você pode ver em 2 milímetros, 6 milímetros e meia polegada, os dois cortes ao mesmo tempo. Então, se procura na meu site LinkedIn, Sérgio Ferreiro, pode achar esse artigo, que é bem interessante. Legal essa dica. Eu aqui como Hyperterm, eu tenho basicamente essa mesma visão que você. A gente diz, sem analisar a peça do cliente, falando uma regra genérica, que até 6 milímetros o laser tende a ser mais produtivo. De meia polegada a 2 polegadas, o plasma vai ser mais produtivo do que o laser. E essa zona de 6 a meia polegada, de 6 a 12 milímetros, é uma zona que realmente é uma zona cinza, né? Pode ser laser, pode ser plasma. Vai ter muita interferência do tipo de material, do tipo de peça. Mas o ideal é sempre olhar o produto do cliente, né? Qual que é o produto que o cliente vai fabricar? Porque aí sim você vai ter uma relação de furos e perímetro de corte, onde vai dar uma relação melhor de produtividade. Isso. Muito bem. Bem claro. Então, estamos bem alinhados nesse sentido. Aí, mesma página. E mudando para custo operacional, esse também é um grande dilema, né? Então, quando qualquer cliente vai fazer um investimento, ele quer saber o que ele vai ganhar de produtividade, mas ele quer ter uma estimativa de custo operacional. Então, eu sei que você fez um estudo bem grande em relação a isso, né? Do custo operacional de plasma e laser. O custo operacional do plasma e laser são calculados de uma forma bem parecida. Você tem os custos dos insumos, mais o custo da depreciação do investimento, né? A amortização do investimento. Os insumos do plasma são a mão de obra, os consumíveis, os gases e a energia elétrica. Okay. E os insumos do laser são a mão de obra, os gases, os consumíveis e a energia elétrica. São os mesmos itens, né? São os mesmos itens. Os 4 insumos que eu falei podem ser medidos em termos de reais por hora. Porque você consome gás em litros por hora, consome mão de obra em horas, consome os consumíveis duram uma quantidade de horas determinada, e energia elétrica, quilowatt-hora, você paga no final do mês. Então, somando o consumo da máquina pela quantidade que você paga por hora, você consegue o custo horário do processo. O custo horário de um laser de 3 kW, em comparação com a XPR 170, fica mais ou menos, o laser fica mais ou menos 30% embaixo do XPR 170.
Tá, então Principalmente, pelo seu estudo, o laser, olhando só para os 4 insumos, pelos 4 sim, variáveis de custo aí, ele é 30% mais baixo do que o plasma. sim, horário, Tá, por custo hora. horário. Quando você toma a depreciação, então aí o laser passa acima do plasma. O investimento que você fez para o laser foi maior. Então, aí passa para 30% até 50% acima do plasma. Se compra um laser de muito alta qualidade, de origem japonesa ou alemão, possivelmente vai ser o dobro do custo horário, porque coloca a depreciação, que é feita geralmente com um valor de 5.000 horas por ano, 4.000 horas por ano. São 2 turnos, mais ou menos 22 dias por mês. Tá? Então, com esses valores, você começa a calcular o custo das peças. Como calcula o custo da peça? Principalmente, você o que faz é calcular o perímetro da peça e obter um custo por metro. Custo por metro é o custo horário dividido pela quantidade de metros que pode cortar em uma hora. Sim. Bem simples, bem simples. Então, o comprimento do perímetro da peça é bem fácil de calcular, então ele vem do software, então você automaticamente pode calcular o custo da peça. Vamos comparar custo de peça, custos por metro, mesma coisa. O mais importante, o fator mais importante, além do custo horário, é a velocidade de corte. Então, se você consegue cortar em meia polegada, 2 vezes mais rápido com plasma que com laser, que isso é bem certo, o custo operacional, o custo por metro do plasma vai ser menor do laser, que o laser. Tomando que o mesmo custo horário, que não é assim, porque geralmente o laser é acima, o custo por metro vai ser a metade com plasma. Se vamos a produtividade é maior, né? Porque a produtividade é maior. Se vamos para o range embaixo dos 6 milímetros, aí você tem máquinas laser que estão ficando perto do valor da máquina plasma. Está bem pertinho do custo de uma XPR 170 e mais ou menos a mesma coisa. Mas estamos falando de máquinas até 2 kW, né? 2 kW, ou 1,5 kW, 1,5 kW, tá? Então, uma máquina muito limitada em capacidade, em espessura, mas para cortar 6 milímetros, dá certo, dá muito bem. E aí, com o mesmo custo, o valor de investimento, a amortização é similar, o custo horário do laser fica um pouquinho inferior e a velocidade de corte pode ser até superior que o plasma. Sobretudo em espessuras de 1 milímetro e 2 milímetros. Aí tem vantagem. Então, custo operacional do laser para essas espessuras vai ser menor. No meio, a gente tem mais ou menos a mesma dependência da forma da peça que com produtividade, porque o tempo que a máquina não está cortando, o tempo de deslocamento entre cortes, você tem que pagar mão de obra por isso. Não paga gases, não paga energia elétrica, nem consumíveis, mas tem que pagar mão de obra. Então, tem uma poupança se o tempo é menor, se o tempo de deslocamento é menor. Tá? A poupança não é tão grande como durante o corte, mas tem. Então, quanto mais furos e mais complicada é a peça, o custo operacional vai ser menor em laser que um plasma. Para peças extensas, peças bem compridas, plasma ainda vai ser mais barato. Eu acho que o que a gente tem que trazer de highlight desse seu comentário, Sérgio, é a questão de lembrar de calcular o custo de depreciação, né? Quando a gente está fazendo esse cálculo. Então, muitos clientes finais, quando vão fazer esse estudo, consideram só os 4 fatores principais que você mencionou, né? Mão de obra, energia, gás e consumível, e esquecem de colocar o fator depreciação.
que é extremamente importante nesse custo, porque é onde você vai ter uma comparação mais realista realmente do custo operacional do processo. Certamente. E dentro do custo de depreciação, tem um custo que é muito importante. A depreciação dos investimentos em conserto. Porque o laser, por exemplo, tem alguns consertos que têm que ser feitos. Por exemplo, se a fonte laser queimar ou tem algum problema, os consertos são caros. Com plasma, em geral, os consertos tendem a ser valores razoáveis, bem baixos em proporção ao custo inicial da máquina, do investimento inicial. Com laser, pode ter um conserto que seja bem perto do valor da máquina. Então, tem que ter esses fatores em consideração também. Eu acho que a gente consegue fazer até o link, talvez, com facilidade de uso aí depois, né, em relação a isso, a manutenção de plasma, manutenção de laser contra a facilidade de uso. Isso também é extremamente importante a gente lembrar. Vamos falar disso um pouco mais para frente, Sérgio. Eu queria aproveitar, seguindo os tópicos que a gente falou no começo aqui, e falar um pouco de qualidade de corte, né? Eu acho que é extremamente importante a gente falar de qualidade de corte. Mas antes de falar de qualidade de corte, eu acho que a gente tem que fazer uma pergunta, né? O que é qualidade de corte? Porque cada cliente define qualidade de corte de uma forma, né? Então, o que são os fatores que você aí na BAL você analisa como qualidade de corte, Sérgio? Na verdade, a gente analisa os fatores que o cliente valoriza. Sim. Isso. A qualidade de corte, não tem como saber que é qualidade de corte até não ter falado com o cliente. Tem clientes que acham que a qualidade de corte que é só a angularidade. O resto não importa. Porque ele tem que passar um parafuso por um furo, um eixo, e então ele só valoriza isso. Tem outros que valorizam, por exemplo, a soldabilidade, que é a possibilidade de soldar imediatamente depois de cortar. Não, da superfície lisa, de óxido na superfície, tudo isso conta para esse tipo de cliente. Isso. Tem outros que valorizam o look, não? O look do produto. Como parece, então, né? Como aparência. Então, aparência, isso. Então, na verdade, a gente tem que falar de qualidade, mas tem alguns fatores que sempre ficam importantes por defeito, que são a precisão, a tolerância de corte, e, em geral, a angularidade, em geral, é um fator importante. Então... Eu diria que escória também é muito importante, né, Sérgio? Muitos clientes não querem ter operação de remoção de escória depois do corte, né? Então, quanto mais limpo sair a peça do corte, ele vai enxergar aquela peça com maior qualidade, né? Obrigado por lembrar, é certo. A escória, às vezes, fica um fator importante, porque se o cliente tem que tirar a escória com esmerilhadeira, às vezes tem mais mão de obra só para tirar a escória. Então, mas tem cortes que não deixam a escória. O laser não tem escória. Em geral, não tem. Com plasma, você pode ter ou pode não ter escória, dependendo do corte. Em geral, tem mais escória nos cantos e nos furos do que nos cortes extensos e compridos. Então, por isso é mais um fator para separar os processos. Mas se procuramos uma forma de simplificar, quando a qualidade fica bem diferente entre laser e plasma, o laser, podemos dizer que o laser supera o plasma por muito nas peças que têm cantos internos, tá? Por exemplo, um quadrado pequeno, por exemplo, um hexágono pequeno, que fica muito difícil de ser feito com plasma por uma característica própria do processo. O arco plástico tem um diâmetro
perto de 1,5 mm, 2 milímetros, dependendo da corrente, né? E o diâmetro do haz, do laser, tem entre 1 e 2 centésimas. Desculpa, décimas. Então, ele é 10 vezes menor. Você consegue fazer um canto com raio de 1/10 de milímetro, que é muito pequeno. Por exemplo, essa peça aqui é feita com laser. Você chega a enxergar? Sim, dá para ver. Se quiser fazer esse hexágono com plasma, ele ficaria com as pontas um pouquinho redondas, né? Mais arredondado, porque o arco ele é maior, então ele tem um atraso, ele não consegue ter essa definição de canto, né? Isso. Mas vamos outra vez ao range de espessuras. Estou mostrando uma peça de 1 milímetro de inox. Mas quando a gente fala... Definitivamente, laser é a melhor aplicação para esse tipo de peça. Com certeza. Mas se a gente fala de 15 milímetros, esses furos são feitos com plasma. Nessa peça já foi utilizada a tecnologia True Hole, Sérgio? Sim, foi. Então, olha essa peça. 4 furos, são 5 perfurações. Não tem dúvida que essa peça é uma peça para plasma. E agora... E só para dar um parênteses, Sérgio, falar da tecnologia True Hole, que eu acho que muitos clientes nossos têm equipamentos da Hypertherm com fonte de alta definição, com capacidades para ter furos dessa forma e, às vezes, não sabe que isso é possível. A Hypertherm tem uma tecnologia que a gente chama de furo verdadeiro, que de inglês é True Hole, onde a gente consegue garantir que o diâmetro superior vai ser igual ao diâmetro inferior, e você vai ter um furo perfeito de passagem. Então, isso é uma tecnologia que está linkada à fonte da Hypertherm, junto com o CNC e o software de programação, o software CAM. Então, o cliente que tem as 3 tecnologias homologadas para isso, ele consegue ter um furo de extrema qualidade no plasma. Com certeza. Então, se você tem uma peça como essa aqui, de 4 furos em 6 milímetros, ainda a qualidade vai ser igual. Eu tenho um cliente que nós vendimos um laser e ele tinha 2 HPR, a tecnologia anterior, com True Hole. Sim. Ele tem peças desse tipo em 6 milímetros e ele escolhe cortar com plasma, porque o plasma fica mais produtivo e custo operacional menor. Também, um outro fator para essa escolha é que ele tem muitas peças que devem ser cortadas por laser, porque o plasma não consegue fazer. Então ele carrega as peças críticas no laser e utiliza essas peças no plasma, onde ele consegue ter maior produtividade sem perda de qualidade. Isto. Ele adora o plasma. A gente está trocando uma das suas máquinas agora por a nossa nova tecnologia, que vai ser uma máquina de corte a plasma com velocidade muito alta e muitas características, mas não posso falar muito porque a gente não lançou o mercado ainda. Tá bom, então vamos segurar o suspense. Deixa para uma próxima live para a gente falar das características dessa máquina, mas é legal saber que tem produto novo vindo aí. Isso. Então, se eu, por exemplo, eu te mostro esse furo em 6 milímetros. Esse é feito é um furo de 6 numa chapa de 6, é isso? É um furo de 10 numa chapa de 6. Mas pode conseguir fazer um furo de 6 numa chapa de 6 sem problema nenhum. E até menos ainda. Só que a gente não fala, o True Hole fica dentro desse range, não? Mas nós hemos visto que plasma, hemos vendido plasma por muito tempo. Eu acho o laser uma tecnologia muito boa, superadora do plasma em termos de qualidade quando adianta utilizar. Não é para todos os casos. Adoro o processo laser, especialmente em aço inox. Inox precisa de um laser muito potente. Sabe que a espessura de cor do laser inox fica perto da metade da espessura máxima que ele pode cortar com aço carbono. Sim, então, normalmente é metade da nominal. O investimento alto, mas para espessuras finas de inox,
é um bocado de cardenale, né? Ele corta muito bem. Então, tem coisas que devem ser feitas em laser, tem coisas que podem ser feitas nos dois processos, como o caso de um cliente que eu falei, ele escolhe com que para fazer a peça e o resultado é muito similar, e tem peças que são para plasma. Então, falando da qualidade... Sim. Para a gente avançar para os próximos pontos, só por causa do nosso horário, resumindo, o laser, sim, normalmente entrega maior qualidade do que o plasma, principalmente em cortes internos, como um furo quadrado, onde ele tem que fazer um canto vivo, né? Essa é a principal vantagem do laser em relação ao plasma. Sim, esse tipo de exemplo, por exemplo. Aí, sim, laser pode fazer isso. Onde você precisa de uma definição interna muito maior do que o plasma. Isso, mas há processos bem específicos, a indústria em geral não precisa isso. Essas são coisas, aplicações diferentes. Essas peças são tipo peças de amostra, né, que não existe nenhuma aplicação real, mas mostra o que é capaz de fazer no laser. Mas eu acho que o legal é isso, a gente posicionar que o plasma consegue atender diversas características necessárias em relação à qualidade de corte, e o laser vai ser superior em algumas delas. Então, quando eu vou analisar uma peça de um cliente, basicamente eu olho, por exemplo, furação. Se o cliente tem furos de menor do que 1 para 1, quer dizer, o diâmetro em relação à espessura, se a relação é menor do que 1 para 1, laser provavelmente vai ser a melhor solução para aquela peça, porque o plasma não vai conseguir fazer um furo menor do que 1 para 1. O que a gente garante são furos de 1 para 1. Então, se a gente olha a peça do cliente, ele não tem nenhum furo menor do que 1 para 1, e não tem furo quadrado interno, plasma tende a ser a melhor solução para aquele cliente. Lógico, falando de espessuras acima de 6 milímetros, seguindo o que a gente falou anteriormente. Isso, perfeito. Então, claro, acho que a gente coincide mais ou menos no ponto de vista. O tempo que a gente leva no mercado nos permitiu desenvolver muita experiência com relação às necessidades dos clientes. Então, nós ficamos muito responsáveis, nos sentimos muito responsáveis pelas dicas que damos para os clientes. É muito importante não criar uma expectativa errada num cliente, porque depois volta com uma reclamação, não? A BMW é muito responsável nesse sentido. E tá certíssimo. E é o que a gente diz aqui no Brasil, né? Quando você vende o equipamento para o cliente, você vira sócio do cliente, né? Você casa com o cliente. Então, vai ter uma relação de fornecedor e cliente por um longo período. Então, você tem que realmente entregar o que o cliente precisa, né? Isso definitivamente. Sérgio, só para a gente andar aqui com o nosso escopo, vamos falar um pouco de facilidade de uso. A gente acabou até entrando, quando a gente está falando de custo operacional, a gente falou um pouco de manutenção, que para mim está ligado uma coisa diretamente com a outra, né? O plasma é uma tecnologia mais difundida, de forma geral, e é um equipamento muito mais fácil de manter, né, de dar manutenção, do que comparado aos lasers de fibra que existem hoje no mercado, que muitas vezes só o próprio fabricante pode mexer, com custos de mão de obra muito maiores. Enfim, queria entender o que você acha um pouco em relação à facilidade de uso de plasma versus laser. Podemos separar facilidade de uso e facilidade de manutenção. No caso do uso, o laser é um processo bem simples de usar. Em geral, as máquinas são bem confiáveis, tem muitas das regulations bem dentro do CNC, o operador não precisa de muita sofisticação. A maioria das máquinas são enclausuladas, né? São fechadas também, né? A maioria das máquinas tem um isolamento. O caso do enclausuramento é um caso à parte que talvez eu gostaria de mencionar. Como vocês sabem, quando o laser de fibra foi desenvolvido, o principal desafio que os produtores tiveram foi a segurança. Porque o laser de fibra tem um problema de percepção com o cliente. O laser de CO2, aquele velho laser de CO2, ele evapora a água. E o laser de fibra tem uma longitude de onda 10 vezes maior do que o laser de CO2. E o laser de fibra não evapora a água.
Então, quando você recebe um raio direto no olho, você não tende a fechar o olho. Quando você percebeu, o dano é permanente. Então, o problema com laser de fibra é a segurança. Por causa disto, eles tiveram que fazer um enclausuramento. Os lasers velhos de CO2 não tinham enclausuramento tão sofisticado, nem vidro especial. Hoje precisa. Então, eu acho que o enclausuramento, e não sou eu, meus clientes me falaram que o enclausuramento é uma das grandes desvantagens do laser. E a máquina aberta é uma das grandes vantagens do plasma. O laser é enclausurado por causa da necessidade de ser enclausurado, tá? E a mesa de intertroca de chapa, essa é uma necessidade por causa do enclausuramento. Com plasma, você faz bem simples. Coloca uma mesa de 12 metros de comprimento e tem a máquina funcionando o tempo inteiro. Entende? Então, isso facilita até na aquisição de material também, né? Com laser você tem dimensão máxima de chapa. Com plasma você consegue ter essas muito maiores, você consegue ter uma maior flexibilidade no chapão que você vai comprar, se você vai comprar bobinado e fazer a chapa dentro de casa. Tudo isso facilita também para o cliente. Mas o laser é muito fácil de operar. Então, o laser, o operário fica isolado da chapa, ele carrega a chapa, ela vem sozinha, fica dentro, aperta o botão e a máquina corta. Geralmente ele não falha, é um corte bem confiável, a qualidade é bem parelha no processo, e isto é uma grande vantagem do laser. O operário fica isolado do processo. Mas eu acho que eu tenho uma vantagem aqui para o plasma em relação à facilidade de uso. A questão da limpeza. O plasma é um processo muito mais robusto nesse sentido, né? A peça pode estar oxidada, a chapa que o cliente vai cortar pode estar oxidada, o fumo que vai ter do corte pode sujar ali a tocha, os mecanismos, e a máquina vai cortar do mesmo jeito. E eu sei que com laser, tudo isso é mais sensível. Então a chapa tem que ter uma qualidade maior em relação à chapa que você corta com plasma. Eu sei que a questão de limpeza da própria lente do laser é extremamente crítica, né? O que você tem de conhecimento em relação a isso, Sérgio? Nesse sentido, eu posso separar a limpeza em duas partes. A limpeza da chapa, com laser tem que ser bem cuidadoso de não usar chapa suja, de não usar chapa. Na verdade, a qualidade de corte e o desempenho do laser vai depender muito do material, da matéria-prima. A qualidade da chapa interfere diretamente nesses itens. Né? E também da sujeira, do estado da chapa. E tem a limpeza do cuidado que o operador tem que ter. Por exemplo, quando você tem que trocar uma lente de proteção no laser, tem que tirar a lente com muito cuidado, tem que limpar, tem que levar a um escritório fechado, porque ninguém tem um clean room na sua fábrica. Um clean room é um espaço onde... Uma sala limpa, né? Sem pó de ferro, sem contaminantes. Por exemplo, onde fabricam circuitos eletrônicos. Sim. Placas eletrônicas. Eles têm impressão positiva, mas pode levar a um escritório fechado, tem que limpar com um álcool especial, com isopo, algodão especial, que ele não deixa nada. Não solta fiapo, né? Não deixa resíduo. Pô. Não deixa nada, resíduos. Então, tem que voltar. Se você não faz isso bem, o raio laser, ele vai queimar tudo que ficou estourado, colado na lente, e vai danificar a lente. E a lente vai cair a produtividade muito rápido, a capacidade. A própria sujeira faz ter essa perda de produtividade, né? Porque vem pelo próprio o feixe de laser vai fazer esse efeito. Então o cara precisa treinamento, não é ciência, não é a NASA, mas precisa certo treinamento.
Mas não é trocar um consumível de um plasma, que ele vai lá, desrosqueia, conecta um consumível novo e pronto. Não, isso é verdade. No caso da manutenção, da facilidade de manutenção, podemos comparar laser com uma máquina, por exemplo, que seja bem sofisticada dentro, que precisa de um técnico especialista, versus uma máquina que você pode consertar quase com as suas próprias mãos. Plasma é uma máquina simples, tem disponibilidade de técnicos qualificados pela Hypertherm, tem muitos. Com laser vai precisar técnicos especializados que não tem tantos pelo momento. E o custo dos concertos, retornando àquele ponto que eu falei no princípio, o custo pode até ser perto do valor inicial da máquina. Se queima a fonte laser, você tem que mandar a Estados Unidos, a China. Dependendo da marca, tem alguns fabricantes que têm conserto local, mas em geral é um desafio. Com plasma é bastante simples. A gente já recorreu um caminho bem longo, 30, 40 anos de desenvolvimento. Então, isso faz que o processo seja mais popular. Eu acho que a questão da qualidade no material ajuda também a gente pensar até em termos de layout de fábrica. Porque o cara, quando vai cortar no plasma, ele pode armazenar as chapas dele no lado de fora do pátio, numa zona descoberta, assim, ele pode tomar chuva, pode ficar exposto ao tempo. Eu nunca vi ninguém fazendo isso. Eu nunca vi ninguém. Você viu? Com o laser, ele tem que ter um cuidado maior, né? Tem que ter chapas que estão armazenadas já num ambiente que não vai estar sujeito a chuva, a altas temperaturas, enfim. Isso influencia até realmente no layout da fábrica do cliente. Ele tem que ter um layout com espaços maiores se ele vai para o laser. É isso. Olha esse comentário aí. Eu tenho Max Pro 200, máquina de guerra. Obrigado, muito Fábio. Bom, do Fábio. Bom, então... mais alguma coisa de facilidade de uso? Senão eu vou puxar o último assunto aqui para a gente, só para a gente ir para a reta final. Vamos falar de investimento inicial. Esse eu acho que é um ponto também que muita gente fala sobre isso, né? A questão de investimento num laser, investimento num plasma. Hoje, como que está essa relação aí, Sérgio? O que você tem em relação de custo de uma máquina de plasma com uma máquina de laser? Bom, vamos novamente a separar os ranges de investimento em função dos ranges da espessura que o cliente precisa cortar. Para espessuras finas, hoje existem máquinas laser que têm um preço bem econômico, perto de um plasma de alta definição, de baixa capacidade e dimensões pequenas. Então, podemos falar de uma máquina de 1,5 por 3, com XPR 170, com preço similar à máquina laser de 2 kW, 1,5 por 3 também. Okay. Então, com 2 kW vai cortar bem até 6, 8 milímetros, bem devagar. Com XPR 170 pode cortar até 1 polegada e mais ainda. Então, o preço é similar. Porém, se precisa cortar e não tem capacidade de investimento, sempre tem a possibilidade de comprar uma máquina de plasma convencional, tipo PowerMax, que vai ter um preço de 1/3 até 1/4 do investimento inicial de um laser. Então, vai depender da qualidade, nesse caso, principalmente da qualidade que você precisa. Se você pode cobrir a sua necessidade com um plasma, o investimento vai ser 10. Se precisa de um laser pela qualidade, o investimento, ou de uma alta definição, o investimento vai ser 40, tá? 4 vezes mais. Estamos falando em torno dos 400, 500 mil reais
mais ou menos. Não quero dizer um número bem... Depende do tamanho da mesa, de opcionais, mas enfim, em torno de uns 500 mil reais. Isto, mais ou menos. Similar, XPR 170, laser de 2 kW. Diferença é que com 170, com XPR 170 tem um range de espessura bem grande. Você vai cortar até 38 milímetros com 170 amperes. Sim, sim. Vamos dizer 32, bem produtivo. Então, na verdade, tem essas duas possibilidades. Se a gente vai de 6 a 12, o investimento que precisa fazer com laser já fica perto das 2 vezes o custo de um XPR 170, que você ainda não trocou o XPR 170. Continua com a mesma máquina e o laser tem que quase duplicar o custo para comprar uma máquina de 6.000 watts, que concorre com a produtividade e o custo operacional da XPR 170 nas espessuras entre 6 e 12, 15. Resumidamente é isso. Com uma mesa com uma XPR 170, se o cliente quiser comprar um laser para cortar a mesma espessura, quer dizer, meia polegada ou um pouco acima disso, ele vai ter que pagar no mínimo o dobro do valor que ele pagaria numa mesa com XPR, é isso? Isto, exatamente. E acima de meia polegada, o desafio para o laser é maior ainda, porque acima de meia polegada precisa de uma máquina de 8 ou 10 mil watts. Então, na verdade, pode cortar com 6.000, mas não vai ser produtivo. E se precisa cortar aço inox, não vai cortar 6 milímetros com 6.000. Então, 8 milímetros. Então, na verdade, temos que falar de uma máquina bem grande, com uma fonte bem importante. Assim que você acrescenta o tamanho da fonte laser, tem que trocar o cabeçote, tem que acrescentar o chiller, que é o enfriador da água, tem que acrescentar a UPS, que é a unidade de estabilização de corrente, tem que acrescentar tudo, além de acrescentar a bancada da máquina, o peso da bancada da máquina. Para suportar uma peça de espessura maior, que o peso da chapa vai ser bem maior. Isto, e a mesa de troca de chapa tem que ser bem robusta e tudo, né? Então, o custo de uma máquina laser para cortar acima de meia polegada, estamos falando de cortar o tempo inteiro acima de meia polegada, fica em 3 vezes, mais ou menos, o custo de um XPR 170, com dimensões, estamos falando de 6 metros ou até 12 metros de comprimento. Então, a comparação nesse range é bem difícil, bem a favor do plasma. Então só para a gente fazer uma referência, então, quando a gente está falando de plasma convencional, que seria a linha Power Max, versus um laser de espessura fina, a gente está falando de umas 4 vezes mais caro o laser do que um plasma convencional. Quando a gente fala do range de 1/4 a meia, que a gente vai comparar aí, o laser vai ser no mínimo o dobro do que o investimento de plasma. No caso baixo tem 4 vezes de um plasma convencional e equivalente a um plasma de alta definição. Ok. Tá? Mais ou menos. Mas uma chapa fina, né? Onde ele vai conseguir cortar no máximo até 6 milímetros. Isto. Continua. Range meio. No meio de 6 a 12, é mais ou menos o dobro o preço de uma máquina de laser em relação a uma máquina de plasma. E quando a gente fala para clientes que procuram produtividade acima de meia polegada, se ele investir no laser, ele vai pagar de 3 a 4 vezes mais do que uma mesa de plasma, é isso? É isso, mais ou menos. Com certeza, sempre tem detalhes, tem diferentes fatores e propostas para analisar, mas em termos gerais, é isso. Legal. Sérgio, eu acho que a gente está chegando ao nosso fim aqui da nossa, basicamente, 1 hora de apresentação que a gente tem. Então, a gente já está aqui com 50 minutos da live. Muito bom esse bate-papo. Acho que a gente tem assunto para ficar aqui horas e horas falando, né? A gente tem bastante temas. Eu queria fazer uma conclusão rápida aqui sobre o que a gente falou, mas o meu entendimento e o que a gente tem até como Hypertherm aqui como visão depende da peça do cliente, né? Não tem um processo que é melhor, não existe o que é melhor, se é plasma ou se é laser.
depende da necessidade do cliente, né? Depende da peça que ele corta, depende de que problema que ele quer resolver. Se ele quer aumentar a produtividade, se ele está procurando custo operacional, se ele está procurando qualidade de corte, se ele tem um problema de investimento, se ele tem um budget limitado, enfim. Todos esses fatores que vão construir qual que é a solução para o cliente. É isto. É isto. Para mim, quando nós fazemos uma proposta para um cliente, tentamos conseguir todas as informações do cliente, tentamos colocar nos pés do cliente para saber o que eles precisam, o que está motivando o investimento, qual é a variável que está motivando o investimento, e aí tentar atingir os objetivos do cliente junto com ele, né? Se o objetivo é produtividade, temos que tentar maximizar a produtividade e talvez, você conhece aquela história da sábana, da coberta curta, né? Você cobre a cabeça... Cobre a cabeça, descobre o pé. Então, na verdade, nós aqui na Argentina falamos de bom, bonito e barato. Não existe. Não, Então, não tem almoço de graça, né? Precisa sempre escolher um pouquinho. Então, na verdade, tentamos compreender a necessidade do cliente e colocar as opções em função do que o cliente quer atingir, o objetivo que o cliente quer atingir. Na verdade, nós vendemos laser, vendemos plasma, os dois processos com muito sucesso. Eu sei que para Hypertherm plasma é o mais importante, porque é o que vocês fazem. Nós gostamos muito do processo plasma e gostamos muito do processo laser. Mas o que mais gostamos é satisfazer os clientes. E nisso nós estamos 100% alinhados. A gente entende que são soluções complementares, né? Então, para alguns casos vai ser o plasma, para alguns casos vão ser o laser. Em alguns casos o cliente precisa ter as duas soluções, né? Em algum caso ele precisa ter plasma e laser para poder cobrir toda a necessidade que ele tem na fábrica dele. Então, não existe uma concorrência, não existe um versus. São processos que são soluções para o cliente, né? São complementares. Não podemos falar de qual processo é melhor. Uma das experiências, a gente tem muita experiência nesse sentido, e muitas empresas que têm plasma têm comprado um laser para cobrir aquelas necessidades das espessuras finas, com um investimento moderado, e liberaram capacidade de produção do plasma, de mais quilos, para produzir as peças pequenas num laser. E tem outros clientes que tinham um laser de capacidade meia e compraram plasma para acrescentar a capacidade de produção. Eles não podem acreditar quanto mais eles podem cortar com plasma do que cortavam com laser. Tem os dois tipos de casos, né? Mas tem muitos clientes com dois processos juntos. Muitos. Sérgio, eu queria agradecer aí o seu tempo para se dedicar nesse bate-papo aqui que a gente teve. De novo, eu acho que é um assunto que, se a gente tiver horas, a gente vai conversando bastante tempo sobre esse assunto. Eu queria deixar a Hypertherm em disposição, assim como a BAL, nós estamos à disposição de vocês. Quem quiser saber mais sobre plasma, sobre laser, por favor, entre em contato com a gente. A gente tem bastante material sobre isso. A gente vai tentar primeiro entender a sua solução antes de falar o que é melhor. Então, aqui é só um bate-papo para vocês entenderem quais são os fatores que têm criticidade nesse processo. Vamos responder algumas das perguntas que tem aqui no Instagram. A gente está encerrando o tempo aqui. Deixa eu ver se a gente tem algumas perguntas. Eu estou aqui com outro celular. Vamos ver aqui se já tem alguma pergunta aqui. A gente recebeu algumas aqui que seriam, por exemplo, quais são as limitações de corte de cada uma das tecnologias? Quer começar? Acho que a gente cobriu isso mais um. Acho que a gente como a gente tem uma limitação a hora aqui no Instagram pela live, que quando passa de uma hora a live é encerrada, o que tiver de perguntas eu vou responder diretamente no direct do pessoal que fez a pergunta, mas quem precisar, por favor, pode entrar em contato com a gente está disponível para isso. Bom, muito bem. Vamos fazer assim. Você responde diretamente para ele.
Sim, aqui eu vou pedir a ajuda do meu pessoal que conhece tudo de redes sociais e a gente vai deixar todo mundo com as respostas que são devidas. Muito bem, Tiago. Muito obrigado pelo tempo de compartilhar essa live com a gente. Bom, ficamos abertos para um outro live quando temos muitos temas para conversar. Então, vamos retornar. Vamos soltar. Gente, muito obrigado. Vocês podem entrar em contato com a gente diretamente até aqui pelo Instagram, pelas nossas outras redes sociais, Facebook, LinkedIn. Tá? A gente está para ajudar vocês no que for preciso. Sérgio, obrigado. Boa noite para você aí. Um grande abraço. Uma mensagem para o pessoal que está ouvindo também. Eu agradeço a participação de todas as pessoas que estão ouvindo hoje. E a BW está à disposição para fazer a entrega da melhor solução que vocês precisem para cortar. Pode contatar-nos também na página, no Facebook e no Instagram. Tá? Beleza, Sérgio. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado pelo tempo. Obrigado por assistir a gente. Um abraço. Tchau, tchau.